Boa noite, pessoal. Mais 5 minutinhos aí, tá? Ver se o pessoal aparece aí, que só tem 5 pessoas aí, tá? Esperar mais 5 minutos.
Bom, pessoal, vamos lá, né? Já deu horário. Então, gente, já continuando a matéria de hidráulica, né? Que a gente começou na segunda. Eu acabei de enviar para vocês esse arquivo aqui, ó. O Telecruz 2000, né? Então, o seguinte, muito que já está aqui, nós já comentamos, tá? Nas aulas passadas. Mas, assim, ó, na atividade aí que iremos fazer na semana que vem, vocês vão seguir como parâmetro, porque é uma atividade, vai ser uma avaliação sobre o conteúdo de consulta. Vocês vão fazer aí no horário da aula, conectados à aula, lógico. Vocês vão fazer ela com consulta. Qual material que vocês vão usar para consulta? Esse material aqui, tá? Esse material que eu estou enviando agora, essa aula 9 aqui, de noções de manutenção de hidráulica industrial, tá? Essa aqui é o material de consulta que vocês vão ter como base. As questões vão tá aqui, tá? Beleza. Esse aqui é o material. Os outros materiais eu irei enviar hoje, tá? Que são esses aqui, ó. Que são esse arquivo aqui. Eu vou falar sobre ele hoje. E o outro arquivo aqui, que é da Parker, que é esse aqui. Então, esses vão ser a sua a avaliação é que a gente vai fazer, atividade, né? Que a gente vai fazer na semana que vem. Vocês vão usar como base 3 arquivos. Esse arquivo que eu acabei de enviar, 09 manutenção PDF de 12 páginas. E eu já irei mandar os 3 juntos aqui para ficar certo. Só um instantinho, peraí. Deixa eu já achar aqui. Excel. Ativa. Documento. Esse. Esse aqui. Mole industrial. Tá. Tá. Enviei para vocês, tá? Então, a atividade que iremos fazer tá aí, com esses 3 arquivos juntos aí, enviados hoje, tá? Com o WhatsApp de vocês. Material para atividade avaliativa semana 12/12. Beleza. Vamos continuar aqui então. Então vamos lá, pessoal. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, continuando aqui. A gente vai falar sobre atuadores, né? Na última aula a gente falou sobre bombas, um pouco sobre bombas.
Inclusive, esse é um último material que eu passei sobre o Telecurso 2000 para vocês, de bom aqui, esse material noções de manutenção, tem uma parte muito interessante, bem revisada sobre bombas, tá? Aconselho depois, assim, vocês lerem. Falamos sobre reservatório, falamos sobre filtros, falamos sobre óleo lubrificante. Né? Hoje nós vamos falar sobre atuadores e um pouco de geral de tudo, né? Então, os atuadores, pessoal, nada mais é do que o que faz o trabalho, né? E tem o que faz o trabalho. Tá. Aí eu vou aqui, aproveitando aí que vocês estão, né, gente, pessoal, e semana que vem, como é a última semana e nós teremos essa avaliação, né? Vocês poderiam tentar se organizar aí, porque está acontecendo, né? Eu não sei se é possível, né? Isso é possível por causa dos horários de vocês, principalmente do Lindomar, do João e do Igor, né? Se eles puderem mudar de horário também, um dia de aula, a gente combina, né? Tipo, na quarta-feira, por exemplo, eles puderem assistir a aula online na quarta-feira, né? Para todo mundo fazer a avaliação junto. Uma outra coisa que eu preciso que vocês avisem aí é a Leda, né? A Leda tem celular até hoje, ela não está acompanhando as aulas faz um tempo, então gostaria que vocês passassem o recado para ela que na quarta-feira ela deu um jeito de acompanhar, ela deu uma maneira. Então eu gostaria que vocês que estão aí no dia a dia, vocês conversam mais, vocês poderiam ver essa situação desses 4 aí, poder todo mundo fazer no mesmo dia essa atividade no penúltimo dia, né? Então vocês avaliam aí, depois vocês me falam no grupo. Não precisa falar agora nada, não. E principalmente os líderes deles aí, né? Sérgio, que é líder do Igor e assim por diante. Vamos lá. Então, gente, os atuadores hidráulicos, né? Eles são classificados em lineares rotativos. Né? Então, basicamente, são os pistões e os motores, né? Tem o motor e o oscilador, né? São duas variáveis, mas tem o mesmo tipo de funcionamento. Então, gente, os atuadores lineares, os cilindros, são compostos por esses itens aqui. O nosso objeto de estudo aqui, nessa parte aqui de manutenção, são as vedações, né? São que os itens que vedam aqui o óleo que está ou está nessa câmara, né? Então, são os itens 13, ó, fita guia, a vedação do êmbolo, né? A outra vedação, nós vamos falar sobre ela, o raspador, o que mais? O haste, né? Porque a gente vai... Os principais defeitos em cilindros, né? Atuadores, são o desgaste da haste, devido a alguém... devido ao desgaste natural, vida útil, devido a alguém bater uma coisa na haste e danificar, amassar, esse amassamento com contato com a vedação e com o êmbolo ali o retentor causa vazamento de óleo e a perca de pressão, né? Um outro item que é bastante problema é a bucha de amortecimento, 8 e 9, né? Só observar aqui, ó. O 9 está aqui, o 8 está... Bucha de amortecimento tem essa função simples, né? O impacto aqui dessa área, ela funciona como um amortecedor de um carro mesmo, tá? Então, há um desgaste também natural. Os itens aqui, 20 e 21, são as válvulas de retenção e as válvulas estranguladoras. Não são, raramente dão problemas, né? Assim, problemas que afetam o funcionamento. Nosso principal problema assim, que nós vamos encontrar no dia a dia de um cilindro, né? Ou é um desgaste aqui na própria haste, ou os desgastes aqui nos órgãos ou nas suas vedações, né? Que é o famoso kit. Né? Eu vou trocar o kit daquele cilindro, né? Então, o kit geralmente é composto pelas vedações. Mas a gente tem que fazer uma inspeção no êmbolo, não, na haste, né?
para ter certeza se essa haste ainda está apta a continuar trabalhando, né? Então, aqui a parte, vocês vão fazer essa parte aqui, diferença de área lá no próximo módulo, né? Questão de força e assim por diante. Mas aqui eu vou rapidamente também. Então, não, existem dois tipos de cilindros, né? Existe o cilindro de simples ação, que é o cilindro de simples ação. É caracterizado por uma entrada só, né? Tem uma entrada só de fluido, né? E uma saída, entrada e saída, né? Então não entra nada por aqui. O que acontece é o seguinte, né? O retorno é feito por uma mola aqui interna. Então, quando você retira a pressão daqui, né, o cilindro retorna à sua posição original, né? Isso. Ele pode ser isso aqui, tipo assim, ó. Um exemplo disso aqui, pessoal, um exemplo assim bem simples, mas o chama o macaco de garrafa, ele é composto por uma mola, né? Ele bem parecido, não tem a mola, mas é um simples ação, né? Ele não tem um controle de retorno. Quando nós temos aqui um cilindro de hidráulica de dupla ação, como nós dizemos assim, a gente tem duas entradas. Então entra líquido por aqui, entra líquido por aqui, né? Entra e sai pelo mesmo orifício, né? Então, quando a gente entra por aqui, esse cilindro vai para cá. Quando ele entra por aqui, o cilindro retorna para cá, com a mesma força e com a mesma velocidade que ele precisa, né? Então, né, a gente consegue controlar tanto o retorno como o avanço. Então, ele vai ter vários modelos depois disso, mas não vem ao caso. Simbologia. Tá. Então, nós temos e depois temos os atuadores rotativos. São o famoso motor, né? Então, eles transformam a energia hidráulica em uma energia rotativa, né? Então, ó, nós temos o oscilador e o motor. O oscilador consiste em conversão através do qual o movimento retilíneo obtido por intermédio de um fluido é convertido em movimento rotativo, né? Tá. O motor hidráulico é um motor hidráulico normal, né? Então, isso aqui, pessoal, é como se fosse um oscilador, ó. Nós temos aqui um oscilador que trabalha no princípio pinhão cremalheira, né? Na verdade, cremalheira. Isso aqui é um oscilador, ele consegue oscilar de um lado para o outro posicionando, né? Nós temos vários tipos, né? Mas assim, no caso, esse aqui é o símbolo, né? E temos o motor hidráulico. Então, o motor hidráulico nada mais é do que a pressão passa por ele, por esse aqui, por essa engrenagem. A pressão é tamanha que a engrenagem gira, ganha movimento. Tá? O Paulo tá perguntando se começou a aula. Ele tá no Teams ou não tá, ele tá Sérgio, vou responder ele aqui. Já sim. Obrigado. Então, beleza. Então, esse aqui é um exemplo de um motor hidráulico. Tá? Muito parecido com uma engrenagem, com uma bomba de engrenagem. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero passar aqui. Não, aqui não. Aqui já não, já. Então, aqui, pessoal, nesse último material que eu passei para vocês, é, é só falar para ele, pessoal, que o link está lá no WhatsApp, no Teams lá, né? Quando você abre o WhatsApp lá, informações do grupo, lá tem lá o link da sala virtual, tá? Quem quiser copiar e mandar para ele, pode tirar o copia aqui, velho. Pode tirar que eu tô mais fácil aqui, eu já copio. Se eu conseguisse copiar, tá bom.
Beleza, então nesse conteúdo que eu passei aqui, ó, depois vocês lerem, tá? Leem com atenção, mas o que eu quero passar é isso aqui, ó. Que, né? Nós temos a divisão da hidráulica, né? Que é uma coisa, nós temos a hidráulica mobil e a hidráulica industrial, né? Então, a hidráulica mobil, como se fala, né? É os automóveis, é os caminhões, são as carregadeiras, né? Essa aqui é a mobil. E a hidráulica industrial são as máquinas que não são motorizadas, né? A hidráulica, a indústria, ó, para fins didáticos, a hidráulica divide-se em dois ramos, né? Didáticos, mas os conhecimentos são os mesmos. Não tem diferença, tá? Mas são por fins didáticos. A hidráulica industrial cuida de máquinas e sistemas hidráulicos utilizados nas indústrias, né? E a hidráulica móvel cuida de mecanismos hidráulicos existentes no sistema de transporte. Simples, né? Então, aqui nós já falamos sobre isso, né? Então, eu quero só dar uma atenção maior, depois vocês leem, mas uma atenção maior sobre a questão das bombas, né? A manutenção das bombas. Aqui vai falando sobre bombas, né? Ó, por exemplo, aqui nós temos uma bomba de palheta, né? Ó, bombas lineares de pistões radiais, mas o que eu quero é essa parte aqui. Ó. Bombas lineares de pistões axiais e sua manutenção. Uma bomba muito utilizada dentro dessa categoria é aquela em que o conjunto de cilindros de eixo estão na mesma linha e os pistões se movimentam em paralelo ao eixo de acionamento. Então, observem aqui, ó, tem um pistão aqui e um pistão aqui. Conforme ele se gira, esse pistão vai trabalhando. Tá? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui melhor para vocês entenderem. Quer ver, ó? Eu estou falando, bomba de pistões lineares. Bomba de pistões. Ah, não achei nenhuma imagem bacana ainda aqui. Mas peraí. Sol axial. Tá, vai continuar depois. Os pistões são ajustados nos furos e conectados através de sapatas e um anel inclinado, né? Então, observa aqui, ó, que há uma inclinação, né? Conforme esse eixo aqui gira, né? Esses pistões trabalham. Ó, aqui ele está numa determinado tamanho, aqui está em outro tamanho, a posição aqui. Ó. Então, cada vez que esse pistão se movimenta, ele manda essa quantidade de óleo para cá, né? Deixa eu ver o que fala sobre manutenção. Ó, a manutenção de bombas de pistão axial consiste em trocar o conjunto, toda vez que se verificar queda no rendimento. O óleo deve estar limpo e dentro de água. Então, gente, ó, essa bomba aqui, ela é muito boa, dura muito tempo, só que não tem reparo paliativo. A moto trocar um redentor, né? Quando dá um problema nessa bomba, você troca o conjunto, que é toda esses pistões aqui, ó. Então, ó, observe aqui, ó, entrada e saída, né? Os pistões, a mesma bomba tem 6 pistões aqui. Conforme esse aqui gira, né, os pistões se movimentam, esse aqui está inclinado, essa sapata aqui. Essa inclinação faz haver uma sucção e uma expulsão do fluido. Mas o que eu quero que vocês pensem é isso aqui, ó. Não tem paliativo. Ou você troca o conjunto inteiro, os pistões ali, quando há uma queda de rendimento. É a única maneira de você verificar que ela está com problema. Bombas de engrenagem, nós já conhecemos, nós já sabemos, né? Então vamos falar aqui, ó. Essas bombas apresentam rodas dentadas, né? Tendo uma motriz acionada pelo eixo que impulsiona a outra, né? Existindo fogos axiais e radiais vedados pela própria viscosidade do óleo. Então, o próprio óleo faz essa vedação. Qual que é a manutenção dessa bomba aqui? Ó? Lembrando, ó, então entra por aqui, o óleo é expelido pela lateral e sai pelo outro lado. Né, ó.
O vácuo é criado aqui quando os dentes se desengrenam. O óleo é succionado para do reservatório. Então, cria-se o vácuo. 2. O óleo é transportado através da carcaça em câmeras formadas entre os dentes. Né? Então, 3. O óleo é forçado para a abertura da saída quando os dentes se engrenam novamente. Né? 4. A pressão de saída atuando entre os dentes causa uma carga não balanceada nos eixos, como indicam as setas. Então, qual é a manutenção? A manutenção das bombas rotativas de engrenagem consiste em manter o óleo sempre limpo e sem água, e em trocar as engrenagens desgastadas. Então, conforme nós comentamos lá, quando uma bomba está com uma bomba de engrenagem, é a mesma coisa. Você vai trocar as engrenagens e vai avaliar o eixo. Se o eixo estiver desgastado, você vai trocar o eixo também e recuperar. Mas é uma manutenção relativamente simples, né? Somente a troca das engrenagens. Bombas rotativas de palheta, né? Então, temos as bombas de palheta. Então, essa aqui, onde existe um rotor, ele é descentralizado. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele é descentralizado, né? Ele entra por aqui, há uma diferença de pressão, onde cria-se o vácuo também toda vez que essa palheta entra em contato aqui, cria-se o vácuo. Há uma diminuição de volume, observa aqui, ó, todo esse volume ele vai diminuindo até chegar aqui, ó, né? E a saída, né? Então, de novo, a manutenção de bombas de palheta consiste na troca de todo o conjunto que se desgasta por causa do tempo de uso. Então, qual é o conjunto? Provavelmente o conjunto aqui, ó, são as palhetas, né? A troca das palhetas, que é o conjunto, né? As vedações são um conjunto. Você vai abrir aqui, você vai ter que trocar. E você vai avaliar aqui o rotor, né? Se for necessário, você vai trocar o rotor. Então, esses itens aqui são obrigatórios. Aí você vai verificar o rotor e a carcaça. Então, vem o desgaste. Mas, geralmente, esses dois itens aqui já salva, né? Atuadores, né? Então, nós temos aqui, ó. Eu já acabei de falar sobre isso, né? São os motores hidráulicos, né? Vamos ver o que fala sobre manutenção aqui. Cilindros, agora vamos começar sobre o objetivo que hoje eu tinha preparado para a aula, que nós vamos falar sobre cilindros em geral. Então, nós vamos falar sobre a manutenção. Então, ó, aqui, ó. O motor de engrenagens tem como vantagens principais sua simplicidade e sua maior tolerância à sujeira. A manutenção consiste em substituir o motor estragado por um novo. Olha que manutenção show de bola. A gente sabe que a gente sempre vai querer dar um jeito, né? Mas a manutenção recomendada é a troca do motor hidráulico inteiro. Cilindros, né? Então, ó, nós já falamos sobre cilindros. Ó, aqui está mais fácil, para entender. Temos a haste, os anéis do pistão, que são as vedações, né? A camisa, orifício de entrada, orifício de saída, né? Ou qualquer tanto faz, guarnição. Então, nós temos como itens aqui para troca, que são a guarnição, o retentor, também pode falar retentor que não tem problema, e os anéis do pistão, né? Tanto que nem falou, ó, a manutenção existe a troca de guarnições dos cilindros. Então, as guarnições, é essa guarnição aqui e esse anel do pistão. Geralmente, esse é o trabalho que a gente tem. Lembrando que nós temos que garantir que a haste, né, esteja sem marcas, sem arranhões, devidamente lisa, né, porque se vocês observar, a haste de um pistão hidráulico, ela é, chama o processo, ela é, oh meu Deus, fresagem retificada. Geralmente ela é retificada, né, para garantir um atrito muito pequeno aqui, e quanto menor o atrito, né, maior a vedação do redentor, né, e a resistência à pressão. Essa parte aqui tá tranquilo. Beleza. Então, vocês deram uma lida aqui.
Tá, agora nós vamos pegar aqui o material da Parker, uma das líderes mundiais aí de, de, de equipamentos hidráulicos, né? Ó, guia de montagem, manutenção, armazenagem, identificação de falhas em aplicações hidráulicas. Então a gente vai fazer um rápido aqui, ó. Rápido porque é rápido mesmo. Então, ó, instalação. Como qualquer equipamento, né, a base para qualquer montagem é a limpeza. A gente consegue fazer um serviço bem feito na sujeira? Consegue, né? Mas porque como nós não vivemos num ambiente sujo, nós aprendemos a trabalhar e a viver limpo. A gente toma banho todo dia, a gente troca de roupa todo dia, né? O que mais que a gente faz? A gente se alimenta todo dia. Então, nós não estamos mais habituados a viver no sujeira, né? Como no ambiente sujo. Né? Igual, só por curiosidade, você sabe por que maio é o mês das noivas? O maio é o mês das noivas, pessoal, porque isso surgiu lá na França, lá em 1900 bolinha, né? Porque como maio é o início da primavera das flores, né? O pessoal tomava, e já estava longe de tomar, o pessoal tinha tomado banho no início do ano, era uma vez no ano. Então, a pessoa usava o buquê, a noiva usava o buquê de flores por causa do cheiro, tá? Não é porque... Tá? Então, o hábito de tomar banho todo dia não é uma coisa assim nova, de 100 anos, não é nem isso. Tá? Não é esse costume. Tanto que talvez vocês aí, os mais velhos, ou que tenham contato com pessoas mais velhas, sabem que não era rotina tomar banho, e quando tomava banho, era aquele banho como é que chama? Na bacia, né? Lavava o pé, lavava as partes e pronto. Isso aí, né? Então hoje a gente toma banho todo dia, até mais de um banho, então a gente vive no limpo. Então a gente tem que seguir esse mesmo conceito nas nossas atividades assim do dia a dia, né? Então o único cuidado que a gente tem que ter quando vai fazer uma manutenção num sistema hidráulico é utilizar panos sem fiapo. Você não pode usar estopa, por exemplo, porque estopa solta mais fiapo que não sei o quê, né? Limpeza durante a montagem e manutenção dos cilindros é muito importante, né? A vedação deverá atravessar a peça onde será montada, né? Até o canal utilizando as ferramentas adequadas e deve ser limpos com panos. Então, pessoal, duas coisas importantes, né? Limpeza e ferramentas, né? Você tem que ter, se você tem o hábito, tem a necessidade de realizar uma manutenção do sistema hidráulico, no cilindro hidráulico, né? Tem as ferramentas adequadas para fazer esse serviço. Por quê? Qualquer tipo de sujeira e impureza, como nós já vimos na aula de segunda, pode causar um mau funcionamento do sistema. Evite arestas cortantes. Nós já vimos isso em dois pontos nas aulas aqui. A NR12 diz que qualquer equipamento que se enquadre nela, né, não pode ter aresta cortante, né? Tá lá uma das, tanto no checklist tem esse item. Então você já está a um ponto, né? Aliás, cantos vivos e rebarbas podem danificar o vedante. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as superfícies, né? As rebarbas devem ser removidas. Cantos, então, né? Embora seja uma boa prática ter um cuidado extra no manuseio e manipulação do vedante, isso raramente é suficiente. Geralmente requer uma ferramenta de segurança ou máscara para proteger a vedação contra tais danos. Então, a gente tem muito cuidado, né? A gente não... assim como nós tivemos aula de retentores, nós vimos lá que nós temos ferramentas apropriadas, né? Para retentores, nós também temos que ter o hábito e a ciência de utilização de ferramentas apropriadas, né? Lembrando, de novo, vocês vão sair daqui técnicos em eletromecânica, né? Então, por favor. Lubrificação. Tanto o vedante e a respectiva peça que será instalada devem ser lubrificadas antes da inserção. Isso aí todo mundo já faz, eu tenho certeza, né? O lubrificante deve ser escolhido pela sua compatibilidade, né? Então, aqui nós temos aqui um exemplo de lubrificante, né? O mais recomendado é a utilização do próprio fluido de trabalho para a lubrificação. É lógico, né? Se tem lá 200 litros de óleo hidráulico no seu lado, você vai usar o que para lubrificar?
o óleo hidráulico estava lá, né? Então, nós temos um tipo de lubrificante, né? Que é a base de petróleo, que suporta uma temperatura de menos 29 até 82 graus, né? Fluido a ser vedado, né? Então, tipo assim, ó, fluidos hidrocarbonetos, sistemas pneumáticos até 15,5 bar, né? E eles é compatível com esses itens aqui, ó, borracha, FKM, não não aplicar em MPDM. O que é MPDM? É um tipo de vedação, tá? Cada um desses aqui é um tipo de vedação. Graxa de silicone ou óleo, né? Então, resistência à temperatura, aplicação geral e são isso, né? Graxa de bário, fluido de carboneto. Então, só esse aqui que dá para usar com esse. Nós temos aqui um exemplo ó, de uma vedação, de um cilindro, tá? Bem simplesinho. Observe que ele tem, né, em todos os pontos aqui, ó, nós temos aqui a eliminação de cantos vivos e chanfro de entrada, tá? Pessoal, vocês tiveram auditor, vocês têm um torneiro aí, vocês não têm, então vocês não têm a necessidade de muitas vezes fazer um trabalho no torno. Porém, vocês têm a ciência que qualquer equipamento que vocês vão montar, vou montar um eixo de equipamento, vou fazer um pino para um negócio, tá? Sempre leve em consideração esse aqui, ó, que é os chanfros de montagem. Tá? Geralmente 15, 20 graus, 45, não importa, tá? O que importa é que, quanto, ó, chanfro aqui, tem chanfro aqui, esses chanfros, pessoal, facilitam a montagem, né, do equipamento e, consequentemente, nosso problema anterior lá, que é a questão da montagem da vedação. Você não tem aqui esse canto, facilita muito mais. Ó. Deve existir um chanfro de entrada que funcionará como guia para ajustar na instalação da vedação. Então, nós temos aqui, ó, aqui nós temos chanfros, aqui nós temos chanfros, aqui nós temos chanfros. Todo lugar que vai ter uma vedação tem que ser chanfrado. Só que essa história de chanfros, vamos levar aí para a vida. Qualquer equipamento que você pode colocar um chanfro, coloque um flange, um chanfrinho ali que não vai fazer mal. Tá? Com o chanfro correto, as vedações podem ser instaladas sem danificar os lábios. Né? Lembrando lá, de novo, né? Nós tivemos lá os retentores. O lábio é a parte que faz o contato entre o eixo, né? Faz a vedação. Então, esse é a principal parte também dos retentores aqui da vedação. Então, nós temos aqui chanfros ideais. Né? Então, ó, especificação dos chanfros, né? Conforme a medida A, que é essa aqui, né? Que ó, é a medida R, que é aquela lá. Então, essa aqui é a medida da ponta do chanfro. Então, ó, aqui está em polegada. Por isso está aqui, 0,035. Tá? Pré-aquecimento. Existem. Deixa eu ver aqui, onde eu vou passar. Vedação do pistão. Vou passar só aqui, depois eu vou. Vamos lá. Então, vamos instalar. Qual é o procedimento de instalação de vedação do pistão? Né? Então, a instalação de vedante do pistão pode ser melhorada com a utilização de ferramentas de instalação, utilizando as ferramentas adequadas. Né? Então, ó, primeiro passo, quais são os passos? Né? Inspecione todo o êmbolo e ferramentas e verifique se estão isentas de qualquer contaminação, rebarbas ou cantos pontiagudos. Então, você vai olhar, né, que qualquer coisa pode danificar isso e pode dar mais trabalho depois. Se estiver usando um vedante de tampa energizado de 2 peças, instale o O-ring ou energizador de borracha no canal, conforme a especificação do fornecedor. Né? Instalar o dispositivo de expansão para o êmbolo. Não, pessoal, essa parte aqui, ó, de instalar os vedantes aqui, tá? Não tem segredo. Tá? Não tem segredo nenhum mesmo. Tá? Você tem que ter cuidado, né, para não danificar. Bom,
Então, aqui nós temos aqui uma diferença, um diâmetro externo, temos uma angulação, essa aqui é uma, né, para você montar, tem uma ferramenta padrão, né, só por curiosidade. Deixa eu achar mais um ponto aqui, que eu quero mostrar, aqui. Vou falar sobre armazenamento, pessoal. Então, eu não sei qual que é a realidade de vocês aí, se vocês têm equipamentos, ou você tem equipamentos hidráulicos na planta, mas tudo bem. Mas se tiverem, a questão do armazenamento, né? Como a gente sabe que armazenamento é um problema, porque a gente sabe que um equipamento está lá, e às vezes a gente precisa dele e ainda não sabe como é que ele está. Então, devido ao alto custo de novos cilindros nos fabricantes, a melhor saída é reformar os cilindros já utilizados. Como eu disse, se você pegar um cilindro, fazer manutenção corretiva nele, e ele estiver dentro do desgaste normal, tá ótimo. Desde que seja realizado em locais seguros e de confiança. A reforma é altamente recomendada. Por isso que o cilindro é caro, pessoal, porque você consegue operar muitas vezes. Muitas vezes o inimigo número 1 da manutenção está no pós-reparo. Você montou, beleza. Pois de nada adianta utilizar vedações de qualidade e cuidados na reforma do cilindro, se não armazenados de forma correta para o serviço executado. Então, quais são as recomendações, né? Evitar exposição, né? Deixar ele um tempo lá, sol, chuva, granizo, neve, fogo, né? Não sei. Então, tá aqui a maneira correta de sinal, belezinha, praticar, todo mundo, e a maneira errada, né? Não sobrepor peças sobre cilindros. Tá lá, ó, cilindro, daí tem outra peça em cima, tem outro cilindro, né? Não empilhar cilindros. Tem lá uma pilha, tem 5 cilindros, tem outro. Né? É sempre recomendado armazenar os cilindros na posição vertical. Quando não possível, rotacionar o cilindro em 180 graus a cada 15 dias, caso armazenar na posição horizontal. Então vamos lá, gente. Ó. Então o ideal é ficar assim, ó, posição horizontal, vertical, ó, de pé. Tá? E não assim. Ah, professor, mas esse cilindro aqui é muito grande. Não tem como botar na vertical. Ótimo. Beleza. Você tem que ir lá e girar isso aqui a cada 15 dias. É, difícil, né? Difícil. Eu sei que é difícil. É. De novo, ó, tá lá no tempo isso aqui, ó. Aí tem uma peça aqui em cima. Ó, aqui não tem vedação nenhuma mais, já tá entrando tudo. Aqui, ó, da maneira correta, tá? Tá na vertical, tá na horizontal por causa do tamanho, mas tá embalado, né? Protegido, né? E tem que chamar a empilhadeira para virar ele. Aqui de novo, ó, tem as partes aqui em cima, tem uma parte de madeira aqui em cima. Então, nós temos aqui os tipos de falha, né? Os principais pontos que facilitam a falha da vedação e atrapalham no funcionamento do sistema hidráulico são, de novo, sempre vai ter aqui. Mecânico, qualquer equipamento mecânico vai ter isso aqui. Montagem inadequada. Você acha que você sabe fazer, ou você fez de alguma maneira, ou você simplesmente não tomou cuidado, ou simplesmente aconteceu. Você tomou todos os cuidados e aconteceu uma falha. Cara, acontece. Aprenda com a sua falha. Tá? Eu tenho uma regra, o seguinte, o pessoal acha que eu já repeti isso para vocês, mas vou falar de novo. Eu aprendo com minhas falhas e eu não escondo elas. Tá? Aconteceu uma falha minha, eu vou lá, resolvo de novo o problema, né? E aprendo com ela. Aprendo e repasso a informação para os outros. Não importa se foi uma falha infantil de júnior, tipo assim, de aprendiz. Todo mundo pode errar. Né? Eu acho assim, hoje eu sou, como é que é? Hoje eu faço isso super bem. Mas isso não era há um tempo atrás, eu não pensava assim. Eu queria eu achava que não era, que eu nunca podia falhar, ou uma coisa errada. E quando eu falhasse, eu tinha que ainda esconder aquilo. Hoje não. Hoje eu acho que não aconselho assim que não tentem ser assim, tá? Tentem aprender o máximo possível com suas falhas e que as outras pessoas que trabalham junto com você não repitam a mesma falha que a sua. Acabamento inadequado da camisa, né? Então, a camisa, onde fica uma parte de contato do vedante ou da haste, né? Seleção incorreta do perfil para
Aplicação, né? Contaminação do sistema hidráulico, que nós já vimos lá a questão do óleo. Temperatura inadequada para o vedante, né? Então, ó, para detectarmos a causa raiz do problema, devemos. Então, nós lembramos lá que nós temos a causa raiz do problema, né? Que nós vimos lá no Ishikawa, né? Então, quais são as perguntas, né? Qual a vida útil da última vedação utilizada? Verificar se existe histórico de falhas repetidas, pois pode indicar que o vedante utilizado não está adequado para aplicação. Verificar o início do vazamento, ele pode estar relacionado com alguma mudança de manutenção ou procedimento operacionais. Consequente, histórico. Avaliar o histórico. Se aquele equipamento dura um ano, todo ano, tá tudo certo. Agora, se de repente começou a durar um mês, é uma coisa errada. Inspecionar êmbolo, camisa e haste, onde estava montado. Observar que êmbolo, camisa e haste não possuem rebarbas, cortes, arranhões, bordas pontiagudas, oxidação e descamação do cromo da haste. Pessoal, isso aqui é muito comum, tá? Então, eu acho que eu falei, eu acabei falando uma besteira. Aí eu comentei lá que a haste é retificada, ela pode ser retificada, só que ela é cromada, né? Também. Cromo, né? Que muitas pessoas cromam parafuso de moto, negócio de moto, vou cromar, não sei o que lá do meu carro, e beleza, né? Então, esse mesmo processo aí é feito nas hastes, né? Para garantir ali o melhor vedação. Então, se por acaso se soltar o cromo, essa camada de cromo, ali vai ter um ponto de desgaste. Examinar visualmente a vedação falhada, né? Então, né? A extrusão ocorre quando a pressão do fluido força o material de vedação a passar pela folga diametral. Então, existe uma folga normal ali, né? Que não tem como, né? Folga diametral é a folga entre a vedação e a haste. Então, grandes folgas no projeto. Então, o que acontece muitas vezes, né? As causas da extrusão. Grandes folgas no projeto. Então, tem que ou a haste tá muito menor do que deveria ser, ou a vedação está muito menor também. É o projeto. Alta temperatura de trabalho, verificar as dimensões do canal de alojamento. Né? Materiais macios, alterar a dureza do material. Então, esses são os pontos, eu não vou ler todos. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero passar aqui. Beleza, pessoal, essa parte que vocês vão ler depois e vão para a nossa atividade. Por exemplo, nós temos aqui material para vedações de camisa e haste em perfil de Teflon, né? Então nós temos aqui, por exemplo, Teflon, né? Qual é a temperatura de trabalho? É o range, né? 300. A resistência à tração, a deformação, né? Quanto porcentagem de deformação ele deforma com a sobrecarga? Observe aqui, que o Teflon carregado com carbono e grafite, o preto, né? Tem uma deformação muito pequena. Então, excelente resistência ao desgaste. Então, isso aqui são itens que você decorar, são itens informativos, né? Teflon com bronze, né? Excelente resistência à extrusão e altas cargas de compressão. Teflon com mobilíneo. Boa resistência à compressão e ao desgaste. Teflon, só Teflon, né? Excelente para aplicações criogênicas e bom para gases, né? Teflon com grafite e Teflon com carbono. Então, quais são as opções de vedação? Teflon com bronze, Teflon com mobilíneo, Teflon com grafite ou Teflon com carbono e grafite. Aqui, por exemplo. Então, essa parte aqui também já foi. Só um pouquinho, gente, que a minha esposa saiu, eu tenho que abrir o portão que ela esqueceu a chave. Peraí.
Pronto, voltei. Então, nessa última parte aqui, nós vamos falar sobre o cuidado geral, relembrando, né, umas coisas aqui da móvel. Uns falam mobil, fala móvel, eu falo mobil, né? Sobre cuidados de manutenção de sistemas hidráulicos, em geral, né? Que fala um pouco sobre tudo, não só... Então, nós temos aqui informações básicas, né? Os cuidados com o fluido hidráulico, do controle de temperatura. Então, nós já sabemos aqui que o hidráulico é o principal item do sistema hidráulico, né? Transmite pressão e energia, veda pequenas folgas das peças, né? Minimiza o desgaste, o atrito, remove o calor. Aqui, ó. Então, são óleos derivados do petróleo convencionais, são normalmente usados nos sistemas hidráulicos, né? Mas frutos resistentes ao fogo, sintéticos e biodegradáveis são utilizados em outras situações, né? Então, há 4 objetivos principais no fluido hidráulico para uma vida útil boa, né? Porque se esse fluido hidráulico não tiver contaminação externa, ele dura muito tempo. Controle de temperatura. O calor se desenvolve no fluido à medida que é forçado através das bombas. Então, há um aquecimento natural devido ao trabalho dele, né? Em sistemas convencionais, as temperaturas excessivas oxidarão o óleo. E isso pode levar à formação de depósitos de borra e verniz no sistema, né? Operar com temperatura baixa demais permitirá a condensação no reservatório e aumentará a probabilidade de cavitação da bomba. Então, pessoal, existe um meio termo entre muito quente e muito frio, né? As temperaturas do sistema hidráulico industrial frequentemente variam entre 38 e 66. Então, não é uma temperatura, não é para ter uma temperatura alta. 66 graus é uma temperatura, né? As temperaturas do sistema hidráulico podem chegar a 120 graus. Então, o máximo recomendado é 120 graus. Para a hora de selecionar aqui fluido, a gente tem que levar isso em consideração, né? Os depósitos causados pela degradação do óleo podem entupir as válvulas e ter a sucção e fazer com que as servoválvulas e a alta tolerância prendam e operem lentamente. Então, o principal problema da temperatura não é o óleo, mas sim o que ele causa nos componentes. Lembrando que os orifícios, né, os caminhos que o óleo tem que passar dentro das válvulas de controle são muito pequenos, né? Então, esse é o nosso principal problema. Para permitir que o calor se irradie, mantenha a parte externa do reservatório de óleo limpa, né? E a área ao redor livre de obstruções. Então, o ideal é que o reservatório fique no lugar arejado, o mais arejado possível, né? E que haja uma ventilação natural em todos os lados do reservatório, né? Ele não tem um monte de coisa em cima do reservatório, ele fica no cantinho e você coloca um monte de coisa em volta dele e fica mais sem ventilação nenhuma. Certifique-se com aqui a temperatura normal. Aqui. Os reservatórios devem ser enchidos até o nível adequado, nós já vimos essa conta lá na aula passada, né? Para que haja uma dissipação de calor. Então, quanto mais equipamentos tenham servoválvulas, válvulas automatizadas, são as válvulas comandadas, né? Maior é o cuidado com o óleo. Com o tempo de residência mínima e altas pressões, bolhas de ar arrastando podem causar aquecimento extremo, localizado no fluido, né? Isso resulta em fixação de nitrogênio, que, quando contaminada com a oxidação do óleo, pode formar depósitos que entupirão o filtro de óleo, travando a servoválvula. Isso aqui é aquele caso muito extremo, se você deixar um óleo muito ruim lá e manter os sistemas limpos, né? Então, pessoal, como que se mantém os sistemas limpos, né? Filtros adequados ao sistema, cuidados durante a limpeza, a montagem e manutenção, né, para não contaminar o sistema, desde completar o óleo hidráulico, que é uma atividade rotineira, né, ou mesmo fazer uma manutenção numa linha, né, fazer ou numa haste, né, fazer com que essa atividade seja mais limpa possível, né, e a retirada dos vazamentos, né,
Por que os vazamentos? Porque os vazamentos, lembrando, eles contaminam o óleo de fora para dentro. Mantenha os fluidos limpos. Então, a gente vai falar do fluido de novo. Ó, para evitar contaminação antes do uso, armazene o fluido novo em uma área protegida. Então, a gente vai cair naquilo que nós já sabemos, né? Qualquer óleo lubrificante é um item relativamente caro, então ele tem que ser armazenado num lugar correto, né? O mais limpo possível, da maneira, se possível, da maneira não fechado, para não entrar umidade e, consequente, decantação. Limpe a tampa de enchimento do óleo antes de removê-la para adicionar o fluido hidráulico. Né? Então, é aquele cuidado, parece bobo, né? Mas não custa nada. Né? Filtro de inspecione os filtros de fluido frequentemente e troque os limpos antes de que entrem. Só um pouquinho, peraí. Que troquem ou limpem o óleo, né? Toda vez que você troca o óleo, é igual o carro. Trocou o óleo, troca o filtro, né? Só que, igual eu disse, o óleo hidráulico a gente não troca do mesmo jeito. Ele dura muito mais tempo do que o óleo do carro. Então, você tem que fazer uma inspeção no filtro, né? O filtro vai te dar as informações do estado geral do equipamento, do circuito. Filtros portáteis suplementarão filtros permanentes e devem implantar um sistema de rodízio de sistema para sistema, independente se você julgar se o sistema exige a filtragem ou não. Os sistemas devem ser filtrados por tempo suficiente para passar o volume total de óleo através do filtro, por pelo menos 10 vezes. Né? O filtro portátil deve ser utilizado para transferir óleo novo de tambores ou tanques de armazenamento para o sistema, especialmente para máquinas de controle numérico. Então, pessoal, quando existe uma máquina lá de controle numérico, o que é um CNC, né? Controle numérico é isso. Que os movimentos devem ser bem controlados, né? Esse óleo não pode ter um mínimo de sujeira possível. Então, para você colocar o óleo, ele passa por uma filtragem antes de você colocar na máquina, né? Que é isso que ele está te falando. O óleo tem que passar 10 vezes antes nesse filtro, né? Até você colocar na área. Mantenha um programa de análise de óleo, né? Que é OMM, né? Programa, geralmente, especificam que o óleo hidráulico do sistema seja trocado anualmente. Então, claro, fabricante, pessoal, ele vai querer que você troque todo mês, né? Ele vai querer que você troque todo mês o óleo, né? Porque ele quer vender o óleo. No entanto, com um programa de análise de óleo efetivo, é possível aumentar com segurança esse intervalo. Ao mesmo tempo em que se obtém um aviso antecipado de possíveis problemas mecânicos. Né? Então, a gente tem um volume muito grande de óleo. Você não vai fazer uma troca sem necessidade, anualmente. Você precisa de um parâmetro, e esse parâmetro é feito pelo programa de análise do óleo. Verifique seus sistemas hidráulicos críticos e de grande volume, pelo menos uma vez por ano, por mês na análise de óleo. Então, o fabricante recomenda 1 ano. Né? Então, todo ano você pega essa análise de óleo e manda para o laboratório. Aí vocês vão falar assim, mas é muito caro, professor, laboratório. Gente, vocês têm um laboratório aí na usina. Né? Logicamente que eles não conseguem fazer todos os ensaios possíveis. Mas contaminação, eu tenho certeza, quase certeza que eles conseguem. Porque o nosso aqui consegue fazer a parte de contaminação com água, eles conseguem fazer essa parte. Né? Eles não conseguem fazer a questão da análise de ferrografia, quantos se tem os níveis de desgaste do equipamento. Só que a análise do óleo, viscosidade, assim, eles conseguem te dar uma boa informação. Tá? Os intervalos. Aqui, ó. Então, quando a máquina é muito crítica, você pode aumentar esse intervalo, né? Então, existe aqui, ó, além de consulte nossa folha de dados técnicos. Análise de óleo. Eu vou procurar isso aqui depois. Conceito básico para uma discussão, mas eu vou procurar essa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aproveitar. Mobil
Vou copiar esse negócio aqui, peraí. Achei interessante. Mobile industrial, mídia. Serviços. Achado aqui em algum lugar. Lubrificante, serviços. Vou achar. Depois eu vou achar, vou. Bom. Então, olha, cuidado com o sistema hidráulico em geral, né? Então, nós temos aqui, ó, qualquer sistema hidráulico, né, você consegue fazer uma inspeção dela em 10 pontos. Então, tipo assim, 10 pontos você consegue, como responsável, operador, manutenção, verificar se o sistema hidráulico está em condições, né? Um técnico de lubrificação ou operador responsável pela manutenção do sistema hidráulico deveriam, no mínimo, realizar a seguinte lista de verificação de 10 pontos, né? Como parte de uma avaliação semanal, rotineira, no sistema hidráulico. Então, ó, então isso aqui é um preventivo, né? Verificar níveis de fluido, né? Adicione se for necessário. Através de equipamento portátil de filtração, se disponível, né? Não mistura os óleos. Nós já vimos, utiliza a mesma marca, nós já vimos, e grau de viscosidade. Inspecionar tampas de respiros, filtros de respiros e telas de enchimento. Não perfure orifícios nas telas, a fim de agilizar a adição de óleo. Ai, ai. Verificar os indicadores, medidores de diferenciais de pressão. São os manômetros, né, de pressão. Geralmente, saída da bomba e entrada da bomba. 4. Inspecionar visualmente todas as mangueiras, tubos, conexões do sistema. O vazamento de fluido hidráulico é um problema comum no sistema. O vazamento excessivo é um risco ambiental e de segurança. Aumenta a geração de resíduos e o consumo do óleo. Se ignorado, pode causar a incapacidade do sistema o suficiente, né? E sobreaquecer o sistema, falta de óleo. Verificar a temperatura através de um termômetro ou detector infravermelho, lembrando que a faixa é de 38 a 66. Se a temperatura for em alta, verifique a operação. Se tiver resfriador ou trocador de calor. Se não tiver, né? Inspecione visualmente o interior do reservatório para ver se há sinais de aeração. Nós já vimos, né, através do orifício de enchimento, o que é aeração? Né? É aquela condição de pequenas bolhas do ar, né, que são transportadas. Não pode ter bolhas de ar dentro do reservatório no óleo. Né? Sinais visuais de aeração no reservatório são geralmente espuma, né, ou pequenos redemoinhos, tomando pequenas tragadas de ar na peneira de sucção. Né? Então, ó, por que a aeração? Nós já vimos, né? Baixos níveis de fluido, né? Falta daquela chapa de aço ali, esqueci o nome, vazamento de ar na linha de sucção, baixa temperatura do fluido, né? Então, tudo isso aqui pode ser. Ó, quando houver suspeita de vazamento de ar na linha de sucção, abafar esses pontos com óleo normalmente indicará os vazamentos, criando uma alteração sensível no ruído da bomba. Uma bomba que sugando o ar soa como se estivesse gargarejando bolinhas de gude. Gostei desse termo aqui. Ouvir a bomba para verificar se há sinais de cavitação. Né? Então, pessoal, sinais de cavitação a gente já sabe, né? Parece que o ruído da bomba aumenta e parece que tem alguma coisa batendo no motor da bomba. Realmente tem, né? Que é o ar. Então é um ruído diferente do normal, né? Então, a cavitação é muito parecida com a aeração, né? Mas geralmente é composta por questão do entupimento do filtro, baixo nível do reservatório, ou falha mesmo da bomba. Tá? Inspecionar uma pequena amostra de óleo em relação à cor, sinais de contaminação e odor. Tenha em mente que a inspeção visual é limitada e somente irá detectar sinais de contaminação excessiva. Gente, eu vou dar
Não, é uma dica, porque quem sou eu para dar uma dica para vocês, né? Eu acho assim, um pouco até. Eles são muito mais inteligentes do que eu. É, tipo assim, cria o hábito de manter o registro de óleo. Por exemplo, vocês têm equipamentos aí que utilizam muito óleo, né? Ou que muitos redutores, por exemplo. Quando, cria um hábito de retirar ali um 50 ml, colocar num vidrinho e deixar armazenado. Daqui 6 meses vocês vão lá e trocam e coleta mais de novo e coloca do lado. Entendeu? Tem esse histórico do óleo ali, retirado do redutor, visível. Né? É um pequeno hábito que ajuda você a visualizar o problema. Ou se não tem problema nenhum. A gente faz isso em alguns equipamentos aqui e realmente ajuda a você lembrar de problemas na hora. Ou de possibilidades de melhoria, ou troca de óleo, ou não a troca de óleo. Eu disse, o nosso fabricante diz que todo ano tem que trocar. Mas se o óleo estiver mantendo aquela expressão visual de contaminação sem contaminação, não tem necessidade. Né? Só que você tem que ter um histórico. E não é a mesma pessoa que faz, né? Mas a coleta do óleo e nós temos lá uma salinha de lubrificação que tem lá óleo de uns 10 equipamentos. Tem lá óleo de 2 anos lá, de histórico já. Cada 6 meses tira, né? E nós observamos que o óleo continua igual. E nesses 2 anos o óleo está do mesmo jeito que começou. Né? Então, não tem necessidade de troca. Então, é uma maneira. É só uma boa prática. Não quer dizer que tem que ser colocado ou não, tá? É só uma ideia. Verificar as válvulas controladas eletricamente com um termômetro infravermelho. Temperaturas acima de 66 graus em válvulas estrolenoides normalmente indicam que a válvula está prendendo, está travando. Então, ó, pessoal que trabalha com elétricas, né? Pessoal, acho que só o Leonardo que está aí hoje. Acho que nem o Leonardo está aí hoje. Tá. Tô aqui. Oh, não, eu vi aqui, você está aqui, eu vi aqui agora. Então, nós temos aqui a questão das válvulas, as válvulas servo, né? Que são as válvulas. Então, lembrando disso, ó, essas válvulas de comando elas devem trabalhar até 66 graus. Então, se você pegar lá e achar uma temperatura acima disso, é um problema que a válvula está travando. Então, isso serve para todo mundo um valor, 66. Não é 69, é 66, tá? É quase lá. Verificar o motor elétrico de acionamento para localizar pontos quentes e temperaturas de mancal de rotor, usando um termômetro infravermelho. Então, esses 10 pontos, pessoal, se você fazer isso constantemente, você consegue garantir melhor o seu sistema hidráulico. Né? Nós estamos falando de sistema hidráulico, não estamos falando de lubrificação no momento. Umas coisas assim a gente acaba falando junto, porque é o mesmo óleo, né? Então a gente vai falar. Recomendações para a troca de fluido. Né? Estes são os passos adequados para seguir a troca do fluido. Nós já falamos, né? Drenar o sistema enquanto o fluido estiver quente, para manter com os contaminantes em suspensão. Então, você não pode deixar aquilo esfriar, para aquele sujeira decantar e ficar mais difícil. Né? Esvaziar o fluido dos cilindros, acumuladores e linhas que não possam ser drenados adequadamente. Então, gente, ó, isso aqui é algo novo, porque é o seguinte, vamos ver o seguinte, eu tenho um sistema hidráulico que tem lá 79, tem 80 litros dentro de um reservatório. Ah, vou trocar o óleo de 80 litros. Não. Quando você for trocar o óleo, você tem que trocar todo o óleo do sistema. Então, você tem que drenar todas as mangueiras, todos os atuadores, tá? Por quê? Você não vai, é um nível de contaminação. Você imagina, tá? Que você tem lá 100 litros de óleo no reservatório e tenha um cilindro que tenha 10 litros de óleo dentro dele, de volume. É muito óleo, né? Não é a porcentagem. Então, você tem que drenar esse fluido do cilindro também. Beleza? Tá, pessoal, 5 minutinhos de intervalo. Não, 7 minutos. Nós voltamos às 8h35. Tá? O restante aqui da aula, do restinho da aula. E beleza, tá? 8h35.
Tá. Pessoal, continuando aqui, ó, nós temos aqui um vídeo aqui, ó. Os principais problemas dos cilindros hidráulicos. Tem 12 minutos, né? Depois eu vou fazer a chamada e nós vamos comentar o vídeo. Beleza? Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo ao Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou o criador aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 principais problemas que acontecem nos cilindros hidráulicos. Se você trabalha com hidráulica, trabalha com cilindros, provavelmente você já viu algum desses 5 problemas. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses 5 e vou explicar um pouco como eles acontecem, tá? Se você já conhece o canal, já é inscrito aqui do canal, curta o vídeo para você não esquecer. Se você não conhece, é o primeiro vídeo aí que você está assistindo aqui no Oficina Agro. Não curta o vídeo agora. Assista o vídeo e veja se ele realmente é útil para você, se você realmente aprendeu alguma coisa. Se sim, aí sim você curta o vídeo. Beleza? Combinado? Então tá, fechou. Sem mais delongas, aí, sem enrolação, vamos para o primeiro problema hidráulico aí dos cilindros hidráulicos. Então, o primeiro problema, gurizada, que é bem comum de acontecer, é quando a gente vai fazer a manutenção de algum cilindro hidráulico. Quando a gente precisa ir lá, muitas vezes, desmontar esse cilindro da máquina ou do equipamento. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente precisa desrosquear a haste do cilindro, tá? E aí a gente vai precisar colocar, por exemplo, uma chave de cano, se utilizar uma chave de cano, claro, mas já aconteceu, já vi da pessoa lá não cuidar onde ela coloca essa chave, tá? E aí isso vai acontecer, que isso pode gerar marcações aí na haste do cilindro. Então, a pessoa vai lá, colocou a chave em qualquer ponto, no ponto onde essa chave ficou, gerou uma marcação na haste do cilindro. Isso é um cuidado que nós temos que ter, porque essas marcações vão gerar outros problemas aí no cilindro hidráulico. Então, por exemplo, se a gente der um zoom aqui na haste, lá naquele ponto onde foi colocada a chave de cano, ficou algo como o que você está vendo aí no desenho. Claro que eu estou exagerando aqui só para fins didáticos. Então, vocês estão vendo que ficou partes mais afundadas aí na haste do cilindro e algumas arestas aí que vocês estão vendo, algumas pontas que ficaram aí para cima do nível, digamos assim, da haste do cilindro. Isso vai gerar outros problemas. Por quê? Porque se essa haste fica para fora, quando ela está aberta, ela tem contato com partículas, com terra, com areia, com produtos químicos, muitas vezes, esses produtos, essas partículas vão se alojar, vão ficar aí na parte de baixo dessa marcação, onde eu coloquei lá a chave de cano. E aí, com o tempo, se esse ponto ele entra lá no interior da camisa do cilindro, isso vai dar um problema. Então, ali ó, você está vendo a marcação em vermelho, onde eu coloquei a chave de cano, né, um exemplo, e aí entrou, as partículas ficaram alocadas ali. Quando esse cilindro fechar, essas partículas estão entrando aí no interior da camisa. E aí, obviamente, elas irão sair e vão ficar aí no interior da camisa. Isso, pessoal, pode gerar outros problemas aí no cilindro e todo o circuito hidráulico, porque agora essas partículas elas estão no interior do circuito. Elas podem ficar ali no cilindro ou muitas vezes podem seguir o circuito hidráulico e parar lá numa válvula direcional, trancar um carretel. Por quê? Porque entrou uma partícula lá na haste do cilindro, porque eu não tive cuidado quando eu fui fazer a manutenção. E aí a gente entra no segundo problema que ocorre no cilindro hidráulico, que é quando a camisa da haste está riscada. Talvez você já tenha pego esse problema aí. E como que isso acontece? Muitas vezes é por conta disso, porque alguma partícula está no interior do cilindro, e aí como a movimentação da haste, essa partícula fica presa lá no êmbolo, e o êmbolo empurra essa partícula e vai riscando a camisa do cilindro. Então aqui vocês estão vendo as partículas que acabaram entrando antes, quando eu fiz a marcação lá na haste, e agora com a movimentação do êmbolo, a partícula ali na parte de baixo que ficou presa no êmbolo, ela fica riscando a camisa do cilindro. E isso vai acarretar em fugas de óleo. Então o óleo, ao invés de empurrar, fazer a força, a pressão para empurrar o êmbolo, agora o óleo está passando por um risco aí, por uma passagem que tem na camisa do cilindro. Então isso também acontece. E aí o cilindro não acaba trabalhando, fazendo a função correta que ele precisa fazer, porque o óleo não consegue fazer toda a força aqui. Ele sempre vai por onde é mais fácil. Nesse caso aqui, o mais fácil é passar pela passagem, pelo risco que tem na camisa do cilindro. Beleza? O terceiro problema bem comum de acontecer nos cilindros hidráulicos
é quando a carga que o cilindro movimenta ela é uma carga muito alta. Para você ter uma ideia, sempre o engenheiro ou os engenheiros, eles vão calcular, eles vão dimensionar o cilindro hidráulico de acordo com a carga que esse cilindro precisa movimentar, tá? Então, eles fazem um cálculo para entender qual é o peso, qual é a carga que o cilindro vai precisar fazer a operação lá. E acontece de que eu vou lá, compro minha máquina, meu equipamento e mudo essa carga. Coloco outros equipamentos, coloco mais carga lá para esse cilindro fazer a atuação, o movimento. Só que, obviamente, esse cilindro ele não foi dimensionado para essa nova carga que eu estou colocando. E isso pode acarretar em problemas sérios. Então, aqui você está vendo um cilindro hidráulico normal, aqui com peso na ponta aí da haste. E a função aqui é, quando tiver pressão, movimentar este peso, esta carga. E você está vendo aqui que o peso ele vai forçar aí a haste para baixo. Então, se eu for lá e colocar muito mais peso aqui, daqui a pouco até vai conseguir movimentar. O cilindro aí até vai conseguir abrir. Mas você está vendo que a haste aqui ela entortou? Por isso que eu gosto de YouTube. A haste agora ela deu uma entortada porque o peso é muito grande. Então a haste está torta, ela vai começar a fazer o movimento de uma maneira um pouco diferente do que é o ideal, não é mais aquele movimento retilíneo na horizontal, porque a haste agora está torta. Isso vai afetar também a parte da vedação aí da haste. Então nós temos vedações aí na haste, onde a haste sai da camisa do cilindro, só que agora a haste está torta, ela está pegando em pontos diferentes. Então daqui a pouco, lá na frente, começa a ter um vazamento no cilindro. O óleo começa a sair pela vedação aí da haste. E a gente não sabe o porquê. Pode ser que o problema seja esse. A haste entortou porque eu coloquei uma carga muito grande aí no meu equipamento, na minha máquina. O quarto problema, bastante comum de acontecer, é quando nós temos aí problemas com as vedações, como é o caso desse último exemplo aqui. Não só esse caso, né? Com o passar do tempo, daqui a pouco vai acontecer de uma vedação danificar, romper, e isso vai afetar como esse cilindro trabalha. Muito importante, pessoal, é nós utilizarmos as vedações corretas. Eu já presenciei isso, pessoal. O pessoal que fez a manutenção lá do equipamento não era um cilindro hidráulico, mas não colocou o anel original. Porque o anel original não era um anel O-ring, era um anel de vedação mais quadrado, assim, digamos assim, retangular. E o pessoal foi lá e colocou um anel O-ring. Passou um tempo, rompeu esse anel, começou a ter vazamento aí no sistema. Então, é importante que a gente coloque as vedações originais para o cilindro também. E, com o passar do tempo, também é importante fazer as manutenções. Então, as vedações são muito importantes. Você está vendo aí no desenho duas vedações, né? A vedação lá na haste, no interior da camisa, e a vedação do êmbolo. Essas duas precisam estar ok, precisam estar funcionando para que o cilindro funcione bem, para que o óleo não saia pela haste, lá para fora do cilindro, e para que o óleo sempre fique aí nas duas câmeras, para que ele não passe de uma câmara para outra ali pela vedação do êmbolo. Então, a vedação do êmbolo impede que o óleo chegue numa câmara e passe para outra câmara. Então, as duas vedações precisam estar 100%. E quando nós temos a situação lá no início do vídeo, por exemplo, a marcação lá na haste, nós temos essas pontas, essas arestas aí que vocês estão vendo que ficaram aí para cima, digamos assim, do nível da haste. Quando o cilindro fechar, ela vai estar cortando a vedação lá na haste do cilindro. E também quando, se acontecer, né, da haste estar torta, veja lá na vedação da haste. Agora a haste está pegando em pontos diferentes na parte de baixo, na parte de cima aí da vedação. Isso pode facilitar a fuga do óleo, o vazamento, e com o passar do tempo a própria haste vai estar danificando mais ainda a vedação. Se a vedação do êmbolo aí romper, nós também vamos ter problemas, tá? Então, claro que isso pode acontecer com o passar do tempo, foi desgastando o material, ele vai romper. Então, a gente precisa fazer essa manutenção. E aí eu chego no quinto ponto, no quinto problema. O problema em si, muitas vezes, são vários. Pode ser o risco lá na camisa, pode ser uma vedação que não está 100%, que rompeu. Mas o quinto problema, que muitas vezes outro problema gerou esse quinto, é que o cilindro ele não funciona bem. Ou ele não abre, ou ele não fecha, ou a velocidade dele está muito lenta. Isso é bem comum de acontecer. E o problema pode ser um risco na camisa do pistão ou uma vedação rompida
foi no exemplo anterior. Então, o que você vai observar lá no cilindro hidráulico? Muitas vezes o teu cilindro vai estar lá com uma certa carga que ele precisa movimentar, vai ter pressão e vai movimentar esse cilindro. Com o próprio peso, aí a gente consegue fazer o retorno desse cilindro. Agora, se a gente tiver algum problema na vedação do êmbolo, por exemplo, ou um risco na camisa, o que vai acontecer muitas vezes, a velocidade aqui vai ser muito devagar, muito lenta, ou muitas vezes, mesmo colocando pressão aí no cilindro, o cilindro vai baixar, mesmo com pressão, mesmo tendo a pressão adequada. Só que o que acontece? A vedação lá do êmbolo está danificada, rompida, o óleo chega aqui para empurrar o êmbolo, só que ele não vai mais fazer isso. O óleo sempre vai para onde é mais fácil. Ele vai para onde? Ele vai passar pela vedação que foi rompida, vai para outra câmara e daqui ele pode ir para o retorno. E aí, com o peso, essa haste vai descer, o êmbolo vai descer, tá? Então, esses são os 5 problemas mais comuns que você vai encontrar aí nos cilindros hidráulicos, pelo menos na minha opinião. E eu quero dar um vídeo extra aqui para você que chegou até no final aí do vídeo, que você realmente está interessado. Eu vou explicar para você, tem um outro vídeo aqui que eu fiz, que eu explico para você como você consegue testar um cilindro hidráulico, para você saber se o problema que você tem no cilindro é problema na camisa do cilindro, do pistão, se ela tem algum risco na camisa do cilindro, então você vai ter que trocar esse cilindro, muito provavelmente, ou o problema está na vedação do êmbolo. São 2 problemas diferentes que muitas vezes vão acarretar com que o cilindro não vai funcionar bem, não vai abrir, ou não vai fechar, ou a velocidade dele está muito lenta. Então é importante que muitas vezes você faça o teste para entender se o problema é a vedação do êmbolo ou a camisa do cilindro, para você saber se eu preciso comprar um outro cilindro ou eu só vou trocar a vedação. Então tem um vídeo, tá? Tem um vídeo que eu explico como fazer esse teste, como identificar, tá? Vou deixar um link. Bom, pessoal, é isso aí. Acho que ele é a explicação do nosso... Deixa eu até achar aqui o nome dele, né? Não sei o nome dele, mas a explicação dele foi bastante sucinta, né? Do Aurélio, né? Sobre tudo que a gente falou aqui hoje, né? O melhor exemplo que ele deu, que eu não comentei, foi a questão da chave de grifo ali no cilindro. Quem nunca fez aquilo, que atira a primeira pedra, né? Mas é isso aí. Tá? Vou fazer a chamada. Então, quem interessar em ver mais alguns vídeos, pessoal, ó, YouTube, eu falei brincando. Então, é uma ótima fonte de informação. Esse que você saiba pesquisar e que você já tem algum conhecimento, tá? Porque, tipo assim, tem muitos vídeos aí que, na verdade, ele é só para visualização. É só para ganhar dinheiro no YouTube, né? Mas tudo bem. Vou fazer a chamada aqui. Adriano. Presente. Antônio. Presente. Haroldo. Presente. Carlos Alberto. Presente. Clóvis. Fernando. Heitor. Presente. Leandro. Presente. Leonardo. Presente. Lucas. Paulo José. Paulo Roberto. Presente. Pedro. Presente. Sérgio. Presente. Sidney. Presente. Valdenir. Presente. Albert. O Albert tá à tarde agora essa semana, professor. Tá, beleza. Wallace. Presente. Beleza. Pessoal, então a gente fica assim.
A gente se vê aí, pessoal do próximo turno, a gente se vê aí, no sábado. Eu queria fazer uma pergunta.